Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria poder me reunir hoje com os irmãos aqui, estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Está conhecendo mais um povo que se prepara para tomar os seus lugares na Nova Jerusalém, que o Senhor disse que Ele ia preparar. O Senhor disse: eis que eu vou preparar-vos lugar. Quem alguém quer ir para lá? Mas, irmão, tanta coisa boa que tem aqui, irmão. Você vai querer ir mesmo? Tem certeza? Porque tem gente, pastor, que não fica meio assim quando a gente fala, ó. A pessoa fala, não, mas eu quero ter uma casa boa aqui, eu quero um melhor carro, mas o Senhor está falando, ó, o lugar é lá. Aleluia. Tem certeza então, irmão? Aleluia. Esse é o povo de Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar um texto, um versículo da palavra que o Senhor colocar no meu coração. Deus está neste lugar, irmãos. A presença do Senhor é notória. Aleluias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Amém, meus irmãos? Vou ler aqui para não tomar tempo do profeta nessa noite. E diz assim, meus irmãos: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os perseguirem. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou no cárcere, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, aleluias, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém, irmãos? Meus irmãos, existe um grande poder na oração. Se tem algo que verdadeiramente nos aproxima de Deus, irmãos, é a oração. E a gente observa, irmãos, que nós vivemos tempos que é difícil o cristão praticar a oração. Muitos atribuem essa falta de tempo, os afazeres do dia a dia. E quando muitos percebem, ele meio que passa desapercebido na oração. Quando chega em um culto, às vezes, quando o pastor ou alguém que está à frente do culto até mesmo orando, quando passa ali de 20 minutos, parece que já dá uma inquietação. A pessoa fala assim: nossa, para que tanta oração? Não sei por que tanta oração. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos fundamenta a entender que Deus se move através da oração do seu povo. Não existe outra forma de movermos, irmãos, a mão e os olhares de Deus, a não ser que seja através da oração. A palavra do Senhor vai dizer aqui, irmãos, que Pedro, ou seja, o pastor daquela igreja naquele tempo, havia sido
preso. Tiago já havia sido morto. E é bem interessante quando nós olhamos aqui esse texto e lembramos-nos de alguns textos atrás, de alguns capítulos, o que a Bíblia vai falar? Que Pedro, Tiago e João subiam juntos à hora da oração, ou seja, eles tinham uma vida de oração. E assim é por entender aqui, quando chega no capítulo 12, é bem interessante que o pastor estava preso, mas a igreja não estava de boca fechada. O pastor havia sido preso, mas a igreja ainda tinha joelhos para dobrar. O pastor havia sido preso, mas a igreja fazia contínua oração. Irmãos, contínua oração nos chama aqui a entender uma coisa: oração com propósito. Irmãos, Deus, ele se move através de propósitos. Nada é por coincidência. Tem gente que fala assim: eu vou fazer uma oração aqui, vou ver se dá certo, né? Quem sabe Deus... Irmãos, Deus, ele se move através de oração. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que uma mulher que era estéril, ela adentrou certo dia no templo, ela fez uma oração, detalhou ali para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho varão, certamente eu também te darei. Naquela noite, olha só, naquela noite, a resposta chegou para a vida de Ana. Mas, irmãos, o problema é que a gente às vezes fazemos um propósito, mas quando chega de casa, às vezes chega na igreja, já acabou o propósito. Irmãos, temos que trabalhar através de propósitos, irmãos. O Senhor, ele observa a nossa intenção do nosso coração. E quando há determinação, porque determinação é diferente de emoção. Emoção é aquela coisa que dá naquele momento, é aquela alegria. Mas quando passamos às vezes a porta ali, acaba a emoção. E ali acaba o propósito. Mas propósito é: eu estou precisando de uma bênção. Assim como Jacó, como a gente louva naquele hino, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Irmãos, nós louvamos aqui algo tremendo, que nós não estamos aqui através das mãos do Senhor, pelas mãos do Senhor, somente por aquilo que o Senhor pode dar. Mas, irmãos, entendemos uma coisa: é que Deus, ele se move ainda através de oração. Não deixe, meu irmão, de orar. E é bem interessante aqui, irmãos, quando nós observamos aqui um contexto: o pastor havia sido preso. Talvez nos dias de hoje alguém fosse mais ou menos de alguns lugares, alguém ia falar: o pastor deu mancada, agora é com ele. Ele que deu o jeito dele lá. Mas olha que coisa tremenda. Eles tinham um pastor que lembra lá, Atos 2? Que subia a oração. Ou seja, a igreja olhou para o pastor e falou assim: meu pastor ora. Se ele foi preso agora, é que eu vou orar também. Irmãos, e aqui eu acho muito tremendo nessa parte, porque até então nada aconteceu. Nada tinha acontecido até parecido com isso que aconteceu, que nós sabemos que o anjo libertou. E aí tem gente que fala: mas foi bênção, o anjo foi lá e libertou. Queridos, nessa noite o Senhor fala para muitos aqui: quer viver algo que ninguém viveu ainda? Quer viver verdadeiramente o algo novo que a gente louvou hoje aqui? Também faça algo novo para o Senhor. Não faça o que todo mundo faz. Não entre na rotina que os outros entram. Tem gente que fala assim: mas um culto, eu não vou lá naquela campanha não. Tanta campanha, eu vou nessa campanha. Quando começar a próxima, eu vou estar na campanha. Quando tiver trabalho de oração, eu vou estar. Queridos, quer ser diferente dos outros? Faça o que ninguém faz. Se a gente fazer o que todo mundo faz, a gente vai ser igualzinho a todo mundo. Agora, a igreja aqui, aleluias, ela teve uma experiência sobrenatural de, olha, irmãos, que propósito tremendo. Eles estavam orando, pedindo ali: Senhor, entra com providência na vida de Pedro. Outro orava: Senhor, dá vitória. Mas eu imagino que nem eles, porque o texto vai dizer que quando Pedro bate na porta, alguém se assusta, fala assim, a menina fala assim: é o Pedro que está na porta. E eles falam: menina, que negócio é esse? Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, queridos. E aí o que interessante, a porta de bronze se abriu. O nosso Deus, ele ainda abre porta de bronze. O nosso Deus ainda quebra cadeias. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que trouxe a resposta a Ezequias, o mesmo Deus que trouxe resposta a Ana, meu Deus, o mesmo Deus que entrou com providência no cárcere onde estava Paulo e Silas, ele está aqui nessa noite. Para comandácia. Agora, irmãos, o propósito é: será que alguém aqui veio também com esse mesmo entendimento, que eu ia diante da presença de Deus? Porque, queridos, sabe o que acontece, irmãos?
A ministra de louvor aqui, a pastora que estava louvando, ela falou algo tremendo. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai para um culto como se a gente vai, sei lá, casa de um amigo, sei lá, como enfim, de muitos lugares, mas nunca que parece que alguém vai no culto, não. Eu vou à casa de Deus. Lembra lá de 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus... Olha só, meu irmão, o mesmo Deus que falou isso lá, está falando aqui nessa noite. O problema é como que a gente tem se movido a vir à casa de Deus. Vir para mais um culto? Vir para mais uma campanha? Ou vamos buscar a face do Deus vivo? Alabaracomandácia, nessa noite, meu irmão, tem resposta de Deus para a tua vida, amém? Não deixe o propósito de oração, não cesse de orar, ore em tempo, fora de tempo, mas continue orando, porque Deus ainda responde a oração. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas, exalte o nome do Senhor.